3 anos eu fiz uma aula sobre CDB, mas de lá pra cá, milhões de seguidores chegaram. Então hoje eu vou fazer mais uma aula completa, explicando tudo sobre um dos melhores investimentos do momento. Então assiste até o final. Só para lembrar, galera, investimento é um lugar. Esses R$1.000 no investimento financeiro, ele vai aumentando um pouco todo dia e no final do prazo você vai ter R$1.100, por exemplo. O investimento faz o seu dinheiro crescer por causa de um negócio compostos, mas hoje eu vou simplificar bem, entender tudo. A próxima coisa que a gente tem que entender, medo de investimento, porque não entende isso, tá? Renda fixa são os investimentos onde você empresta o seu dinheiro, aquele dinheiro com juros, ou seja, um valor maior do que você investiu. Idade, quanto você vai ganhar, fala o tempo que você tem que deixar lá para isso acontecer. Eles chamam de PRI. E dentro desse grupo, a gente tem a poupança, tem as famosas caixinhas, LCI, LCA, Tesouro Direto. Por terem uma rentabilidade fixa, eles são mais conservadores. Para quem quer ter mais segurança, mais previsibilidade, você investe, mas aplica uma grana sem ter certeza do que vai acontecer. Pode ser que você ganhe dinheiro, a habilidade dele pode variar. É o caso dos investimentos em ações, criptomoeda, dólar ou para ninguém. Você está comprando alguma coisa que pode valorizar ou pode valorizar. Então o risco é maior brasileiro e ele é um investimento de renda fixa, que você investe e já sabe quanto vai render. CDB é a abreviação de Certificado de Depósito Bancário e o funcionamento dele é com uma rentabilidade em cima. Juros é o tanto de dinheiro que você ganha quando empresta num CDB. A gente deixa de ser a pessoa que está pedindo dinheiro emprestado para o banco e depois paga com juros, e a gente passa a ser a dúvida, mas por que eles precisam do meu dinheiro? É porque eles vão usar o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro ainda e depois vão dividir o lucro com você. Imagina que eu vou emprestar R$1.000 pro banco ou para uma instituição financeira, lá no banco, porque ele vai pegar 1.000 e vai ter que devolver 1.300, né? Por isso que a gente tem que deixar de ser a pessoa que pede dinheiro. Duda, investir em CDB é seguro? Seu dinheiro só cresce, não diminui. No CDB, o dinheiro sempre aumenta. Pode ser fundo garantidor de crédito, que é como se fosse um seguro que garante o reembolso do seu dinheiro, limite de 250 mil por instituição e por CPF. Então, se você ter o que você tinha aplicado lá, desde que seja até 250 mil. Se for mais que isso, eles te devolvem 250 mil e o valor excedente você vai perder. Só que aí a gente entra no segundo ponto. Você pode demorar, você até recebe seu dinheiro de volta, mas dá muita dor de cabeça. Então, mesmo tendo FGC, é melhor. Vamos falar agora sobre quanto rende um CDB. E ele vai ter 3 modalidades com 3 tipos de rentabilidade diferente. O primeiro tipo é o CDB pré-fixado, um CDB que paga 90% do CDI mais 3%. Tem um percentual baseado no CDI, mas tem um chorinho de 3% a mais. Mas esse tipo de CDB não é tão comum. A guia do pós-fixado é parecida. Agora, como escolher o melhor depende um pouco da previsão da taxa de juros do país. Lembra que eu falei que o CDB pré-fixado já tem a taxa fixa? Pode ser mais interessante num CDB pré-fixado, porque ele vai manter a rentabilidade prometida hoje ante uma opção pós-fixada. Na dúvida, eu escolheria o pós-fixado que está atrelado ao CDI. Agora, e vou falar sobre isso já já. Vamos falar agora sobre o prazo do CDB. Isso também pode variar. Em alguns casos, você até consegue resgatar antes do prazo, mas pode ter regra e você pode perder a rentabilidade que eles prometeram. O ideal é até o fim para garantir a rentabilidade que eles prometeram. Só que a gente também tem o famoso de investimentos, é você deixar o dinheiro lá por bastante tempo para ele ir crescendo cada vez mais. Se você fica investindo e tirando dinheiro toda hora, você quebra todo o efeito dos juros compostos, que é aquela... O CDB com liquidez diária, ele é legal, porque você pode sacar o valor ou parte do valor, rendem mais. Porque como o banco quer ficar com seu dinheiro por mais tempo, eles costumam dar um benefício, chama de liquidez ou prazo de resgate ou prazo de carência, que é o tempo que parte do valor quando você quiser e quando tiver no prazo liberado lá. Além do prazo de resgate, o CDB também tem 4 anos e quando acaba esse prazo, o dinheiro volta para sua conta, você querendo ou não. E quando isso acontecer,
você pode tem, mas o legal é que você não tem que pagar nada, porque quando você saca o dinheiro, o próprio banco, a instituição financeira, passa para o governo, então você não tem que esquentar com nada. E a rentabilidade do CDB é tão superior à da poupança de renda, mas ela rende mais ou menos 7% ao ano. Hoje um CDB que rende aí 110%, 14%, o dobro da poupança, né? E outro imposto que também tem é o chamado IOF, só que esse imposto, 30 dias, já não tem esse imposto. E nos dois casos você não tem que pagar nada, nem se preocupar com nada, porque o banco faz tudo, tendo uma desvantagem para quem investe e tenta sacar o valor antes dos 30 dias. Porque se você investir num CDB e quiser sacar sua rentabilidade. Agora eu quero falar sobre dois CDBs. Você pode investir em quantos CDBs você quer. Cada CDB que você investir vai gerar um novo investimento que vai ficar separado, emitir uma rentabilidade diferente. O banco pode oferecer hoje um CDB que está pagando 100% do CDB. Rentabilidade diferente, não dá para juntar tudo num lugar só. Mas isso não tem o menor problema, porque todo CDB caixinhas de hoje em dia. Você não consegue fazer várias caixinhas ou cofrinhos diferentes, tudo dentro de um CDB feito hoje. Se você investir em outro CDB na semana que vem, eles vão criar outro investimento na sua conta. E quando você quiser resgatar algum, é só escolher qual deles você quer resgatar, e o CDB pode resgatar só 2, e na sua conta vai ter sempre o saldo total com o valor. Decathlon que tá mais barato. CDB é a mesma coisa, cada banco pode fazer a oferta que quiser. E assim como você pesquisa a melhor loja para comprar um tênis, você tem que pesquisar o melhor banco ou instituição financeira que tem o melhor CDB. Não dá nem para enxergar direito. Tem banco que fala assim, CDB rendendo 110% do CDI. Caramba, que top, hein? Só que aí quando você vai ver, tá escrito lá embaixo, bem pequenininho. É só para valor até 5 mil ou é só por 90 dias. E se você... Agora eu vou falar qual a melhor opção de CDB. Eu conhecia. Esses dias eu postei um vídeo falando sobre as instituições financeiras mais bem avaliadas e fala quais deles têm mais ou menos reclamação. E quando eu fui gravar, eu reparei que a instituição mais bem avaliada na lista era disso. Então fui pesquisar no Google e vi que esse é o nome da empresa que é dona da Infinity Pay, tá? Eles são muito famosos, né, por serem uma das primeiras a oferecerem serviço de maquininha, sabe aquelas maquininhas, né, de Infinity Pay. É a instituição financeira com o menor índice de reclamação no Banco Central. De todos os 15 maiores instituições financeiras do Brasil, eles ficaram pela terceira vez como a instituição com o menor percentual de reclamação, ficando acima de Bradesco, Itaú, no vídeo, mostrando a nota das maiores instituições, né? E tinha falado que o Nubank tinha ficado em primeiro com gigantescos, tá? Então, quando você investe no CDB da Infinity Pay, seu dinheiro está numa instituição que foi avaliada de forma rentabilidade muito acima da média. Lá você pode investir no CDB a partir de R$1, não tem valor mínimo de investimento e não tem letrinha aqui embaixo. E ele mais tempo você deixar o dinheiro lá, mais ele vai render e menos imposto você vai pagar, tá? A primeira opção, em 1 dia, o dinheiro volta para sua conta automaticamente, rendendo 105. Não lê as regras do investimento lá, tá? Duda, mas vale a pena investir num CDB sem liquidez diária? Reserva de emergência. Reserva tem que estar disponível quando você precisar. E para esse caso, a Infinity Pay tem o Rende Vendas, que você resgata quando quiser. Mas com relação aos investimentos, a ideia é sempre pensar no médio ou longo prazo, porque quanto maior o prazo, investe num CDB com liquidez diária, acaba deixando o dinheiro lá por mais de 1 ano sem resgatar. Então eu acho que vale